Olá, sejam bem-vindos. Esse é mais um vídeo aqui, né, do meu canal, onde eu vou explicar sobre o tarô, ajudar vocês a ensinar o que eu sei, né, passar algumas coisas. E hoje a gente vai falar sobre o naipe de espadas, né? O naipe de espadas, que é o naipe que fala da mente. Espadas é um naipe do elemento ar, né, que fala da mente, do que a gente fala, pensamentos, lógica, razão, fala, comunicação, né? Então a gente vai falar sobre isso hoje. E aqui, né, a primeira carta que a gente tem nesse baralho, nesse naipe é o As de Espadas. O As de Espadas sempre fala de um início, também fala que pode falar de uma oferta que vem, uma ficha que cai, né, uma clareza que vem, uma ficha que cai de algo que aconteceu, né? Algo sendo reivindicado, soberania mental, reivindicando soberania mental. Pode ser algo que precisa ser cortado também. Mas essa carta para mim ela fala muito de clareza, aquele momento de clareza que a pessoa percebe algo, tem uma breve iluminação, né? E aqui, carta do Dois de Espadas, segunda carta, né? O Dois de Espadas fala de uma pessoa que às vezes não está querendo enxergar algo, está vendada, está resistindo, não está querendo ver. Aqui ela está até pronta ali para a batalha, né? Mas é como se ela não estivesse querendo enxergar algo. Sabe? Ela está fazendo vista grossa, ela não quer ver. Não quero ver isso, né? Isso vai me trazer responsabilidade. Eu não quero ver isso porque eu não vou gostar do que eu vou ver. Eu não quero saber da verdade. Eu não quero falar a verdade. Então traz essa energia, mais uma energia de negação, né? Aqui o Três de Espadas. O Três de Espadas já fala de uma dor, uma ansiedade, sabe? Pensamentos autodestrutivos, pensamentos de depressão, às vezes até de suicídio, né? Mas aqui é a pessoa que está tendo pensamentos que estão trazendo uma angústia, estão trazendo um sofrimento. Essa carta fala de dor, né? Então, esse é o Três de Espadas. Aqui o Quatro de Espadas. O Quatro de Espadas fala mais do descanso, a pessoa que está ali dormindo, está descansando, a pessoa que passa muito tempo deitada ou que está deitada, né? Mas a pessoa que está descansando, às vezes está buscando uma clareza, fazendo uma reflexão, porém ela também está pronta para a batalha, porque aqui embaixo tem uma espada, né? Então quando ela é levantada ali, ela pega a espada e está pronta para a batalha também. Então é como se fosse até um período de descanso preparatório, pré-batalha, né? Para a pessoa partir para a batalha logo depois desse descanso aí, né? E aqui a carta do 5 de espadas já fala da batalha, né? Uma coisa que eu não falei, né? Que assim, o 4 de espadas, né? Vamos conectar com alguma situação. Vamos dizer que a pessoa está aqui se preparando para enfrentar alguma situação, está descansando para poder trabalhar ou para poder encarar alguma pessoa, encarar uma situação difícil do relacionamento, buscando uma clareza, né, buscando uma reflexão, mas se preparando para poder enfrentar aquela situação, aquela pessoa, sabe? Coisa assim, né? Conectando com a realidade. Aqui o cinco de espadas já fala de um período de luta, né, de batalha. Aqui até uma batalha que já passou. Aqui está recolhendo as espadas, então essas duas pessoas brigaram, né? E esse aqui está tomando uma atitude mais adulta e está recolhendo ali as espadas, né? Essa carta ela pode falar da batalha mental, né? Uma guerra mental, conflito mental, né? Porém, também sobre ter essa maturidade de cessar o conflito, né? Tipo, eu posso parar os conflitos que estão na minha mente, eu posso ser a pessoa que vai tomar a liderança e vai parar esse conflito que está acontecendo aqui, né? Então, a carta traz essa energia de conflito, tá mais um conflito mental, mas também pode ser, né, um conflito externo, porém, traz essa energia também de encerrar o conflito, tá? E agora, os seis de espadas, né, o seis de espadas aqui, o seis de espadas fala de mudanças, né, que
aqui estão de mudança, né? O cara que está saindo, indo embora com a família dele, levando as coisas dele, os pensamentos, as crenças, né? Levando tudo embora. Então aqui, essa carta fala muito que é como se a pessoa estivesse saindo de águas turbulentas, de uma situação que estava difícil, de um lugar que estava difícil, que não estava muito legal, né? Indo para águas mais tranquilas, indo para um lugar mais tranquilo, mais harmônico, né? Onde ele vai poder descansar com a família dele, vai poder ter mais paz com a família dele, né? Mais paz mental ou até físico, né? Mas aqui a gente fala mental porque, tipo assim, o naipe de espadas fala de uma situação mais mental. Claro que no jogo vai depender das cartas que estão na volta para tu poder entender o que está acontecendo na situação. Aqui o sete de espadas. O sete de espadas fala de roubos, perdas, perda de energia, autossabotagem também, né? Porque essa carta ela traz essa energia da pessoa que está aqui, ela está se aproveitando, né? Às vezes que ninguém está vendo, e aí ela está roubando as espadas e indo embora. Aqui pode falar de fuga, né? Às vezes tu tá fazendo alguma coisa e daí tem uma fuga mental e escapa daquilo, não consegue prestar atenção, TDAH, pode falar de TDAH, né? Ou pode falar até de pessoas que vêm para tirar o teu foco, tirar a tua atenção daquilo que tu tem como objetivo, né? Então esse é o sete de espadas. E aí, né, vai depender da situação, mas basicamente é isso, o sete de espadas, tá? Perdas, perda de energia, distrações, fala de distrações mentais, perda de foco, TDAH, né, gente? E também, né? E distrações, basicamente. Às vezes pode ser aquela pessoa que vem só para sugar a tua energia e tirar a tua paz também. Aqui o oito de espadas fala de um aprisionamento, a pessoa está presa, porém é um aprisionamento mental, de crenças, né? A pessoa acredita que está presa, então ela está presa, entendeu? É uma questão de crença mental. Às vezes a pessoa está presa de fato. Às vezes a pessoa realmente está presa em alguma situação, mas geralmente essa carta vai falar de a situação, tu não está realmente preso, tu acredita que está preso, né? Então são os teus pensamentos que te mantêm preso nessa situação, são as tuas crenças, é o que tu acredita. Porque assim, tudo que a gente acredita se torna realidade, né? Então se eu acredito que eu estou preso, mesmo que seja de forma inconsciente, eu vou estar preso em determinada situação, em determinado lugar. Então essa carta fala sobre isso. A pessoa está presa, mas ela pode sair contanto que ela acredite, né? Aqui o nove de espadas, então essa carta ela fala do aprisionamento, né? E aqui o nove de espadas fala de ansiedade, é a carta que fala da ansiedade. A pessoa está aqui atormentada, pensando muito, perdendo noites de sono. Então é aquela pessoa às vezes que terminou um relacionamento, ou que passou por uma situação muito difícil, ou simplesmente não cuida da própria mente, né? E aí acaba se preocupando demais com as coisas, com coisas que não precisa se preocupar, né? Porque a gente não precisa se preocupar, né, gente? A preocupação é opcional, né? A gente tem os problemas e a gente pode resolver, mas a preocupação é opcional, né? E tem, claro que tem o tempo pra gente resolver as coisas, mas a gente não precisa se preocupar, né? Eu sei que eu vou resolver, né? Então não me preocupo, entende? E aqui essa pessoa ela não sabe muito bem disso, né? Ela está muito preocupada, está ansiosa, não consegue dormir. Pode ser, assim, a situação vai depender do contexto, das cartas que estão na volta, mas basicamente é uma pessoa muito ansiosa, que perde noites de sono por pensar demais. E é isso, né? Aqui agora o 10 de espadas. O 10 de espadas fala de a pessoa que já sofreu muito, passou por muita coisa, apanhou muito, passou pela ansiedade, passou por tudo que podia passar, né? Aqui. E agora ela tá no acabada, tá derrotada, tá caída ali, né? Então ela tá sem, é como se ela estivesse sem forças. A mente da pessoa já derrubou ela, já colocou ela no fundo do poço. Ou a situação, a vida colocou a pessoa no fundo do poço. Então aqui também significa que duas coisas. Não tem como piorar e também as coisas estão
já chegou no ponto máximo, então daqui para frente só melhora, né? Então essa carta fala do ápice do sofrimento, o ápice da ansiedade, do negativo, né? E é isso, né? Daí pra frente só melhora e quando também pode falar de muita ansiedade, ou tu tá acabado, tá derrotado por conta de alguma situação. E é isso. O 10 de espadas. Agora o Pajem de Espadas. Pajem de Espadas é uma energia jovem, pessoa jovem. Então traz energia de início, de algo que está começando, que ainda não é tão maduro. A fruta que está crescendo, mas não vou falar de fruta, né? Aqui, uma pessoa que não se comunica muito bem, que às vezes fala sem pensar, que se mete onde não deve, se intromete, né, onde não deve. E às vezes pode ser uma pessoa muito chata, que fala muito, ou que fala coisas que não deveria. Então é uma pessoa que não tem maturidade, não sabe se comunicar e é uma pessoa mais imatura, né? Até pensamentos supérfluos, tem pensamentos supérfluos, pensamentos imaturos, né? Não tem domínio sobre a própria mente, é uma pessoa e sobre a própria voz, sobre a própria fala, né? Também pode significar, num aspecto mais positivo, pode significar que a pessoa precisa tomar alguma iniciativa para começar alguma coisa, ou que ela precisa cortar alguma coisa, ter a coragem para cortar alguma coisa, alguma situação, alguma pessoa, falar alguma coisa, né? Mas geralmente é essa energia mais imatura, mais de uma pessoa mais que não tem autocontrole para falar e sobre o que pensa, né? O Cavaleiro de Espadas. O Cavaleiro de Espadas traz energia de muita determinação. É um cavaleiro que tem muita velocidade. É o mais rápido, o cavaleiro mais rápido do tarô. Né? Aqui a posição dele, ó, a imagem, né? Ele está numa posição muito rápida. Traz muita energia de determinação. Às vezes é um movimento para comunicar algo ou para alguém se movimentando para te comunicar algo. Essa carta ela também está indo para a esquerda. A carta está invertida, mas ela está indo para a esquerda. E a esquerda significa passado, então pode ser que alguém está voltando, né? Alguém do passado, ou tu está voltando para o passado, sabe? Mas isso vai depender muito da intuição de vocês, o que vocês perceberem no momento da leitura, né? Mas aqui basicamente é um movimento rápido, e uma comunicação que vem rápido, e uma ação, uma atitude rápida, e fala sobre ter determinação para e foco, né? Para fazer aquilo que tu deseja e fazer isso com velocidade, né? Agora a Rainha de Espadas. Rainha de Espadas é a rainha, então ela é essa, né, em termos de maturidade, né? Aqui é uma criança imatura, aqui já é uma pessoa mais adulta, que tem mais maturidade, né? Que entende um pouco mais sobre a vida, já sabe se comunicar melhor, e tem atitudes mais adultas, né? Enfim, mas, né? E a rainha é o ápice da maturidade, é a rainha, né? Então é uma pessoa muito madura, uma pessoa muito até pé no chão, mas não necessariamente, mas tipo assim, é uma pessoa mais madura. Tá? A rainha é uma pessoa mais madura, que tem soberania mental, que tem foco, é uma pessoa mais racional, mais lógica, a rainha de espadas, né? Que tem uma mente afiada, que às vezes corta o que precisa ser cortado, né? Ela pode ter, assim, quando for falar de corte e sair o rei de espadas, ele vai fazer um corte imediato. A rainha de espadas ela ainda vai medir se deve cortar aquela situação ou não. Então ela vai pensar um pouco, ela vai analisar um pouco antes de cortar. O rei de espadas não, ele já vai cortar de vez, né? Falando nesse sentido. Mas a rainha de espadas é essa energia mais receptiva também, né? A rainha é o aspecto da corte, o arquétipo da corte que recebe, é a energia receptiva. Enquanto que o rei é a energia do movimento, da ação. Então a rainha ela vai, às vezes, receber uma comunicação, ou ela vai receber pensamentos, receber ideias, e o rei vai colocar em prática, né? Claro que vai depender do contexto. A rainha também pode fazer movimentos, mas
basicamente a energia masculina faz movimentos e a energia feminina recebe, basicamente. Então, quando sair, por exemplo, a tua energia e tu for uma mulher, sair a energia masculina, vai dizer que tu tá com uma energia mais masculina, mais de ação e de iniciativa, né? E a rainha é mais receptiva, tá? Mas enfim. Então, é isso, né? Agora a carta do rei. O rei representa a mesma coisa que a rainha, só que no aspecto masculino. É a ação também, é a pessoa que tem soberania mental, que tem foco, que tem muito compromisso com a verdade também, que tem maturidade para se comunicar, que sabe falar, tem sabedoria para falar, que é uma pessoa muito justa. O naipe de espadas, a rainha, o rei são pessoas muito justas, são muito lógicos, muito racionais. Então eles não agem por impulso, eles agem de forma bem pensada, de forma bem racional, com os pés no chão também, né? Então é isso, tá? Eu vou finalizar aqui. Eu trouxe agora essas informações aqui, né? Esse foi o naipe de espadas, tá? O básico, né? Isso aqui é o básico, né? Para vocês entenderem, se acostumarem com os naipes, com as cartas dos naipes, tá? Espero que tenha te ajudado. Comenta aí se fez sentido para ti. Se vocês quiserem uma mentoria individual para aprender sobre o tarô, eu ofereço uma mentoria onde eu ensino detalhadamente tudo que vocês precisam saber sobre tarô, tudo que eu posso ensinar para vocês sobre o tarô, sobre atendimentos, sobre conexão, intuição. Eu ajudo vocês a serem ótimos tarólogos, tá? Quem tiver interesse é só me chamar no meu contato que está, acho que está no link da bio ou está na descrição desse vídeo, tá? Então é isso, tá? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Comenta aí o que vocês acharam. Curte meu vídeo e compartilha com aquele amigo ou aquela amiga que quer aprender sobre tarô, tá bom? É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Gratidão, um beijo e até.